Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão deste dia 26 de julho de 2016, terça-feira. Vamos então ao mercado, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Hoje um dia de queda, né, de 0,16, mas que chama um pouco a atenção porque muda um pouco o padrão do que a gente teve ao longo desses últimos pregões, esses últimos 5 pregões. O que muda? A sombra, né? A gente via o mercado fazendo candles de pequena amplitude, dando uma ideia de viés mais altista, o mercado se aproximando do alvo de 58 mil pontos, chegando próximo, esse patamar atrai o preço, o mercado tentava cair, se recuperava, formando essas sombras inferiores. Tá? Hoje muda um pouco, porque a gente tem uma sombra superior, ou seja, o mercado tentou subir e reverteu. Tá? Então eu ainda vejo o viés do mercado como altista, tá? Ainda acho que é perigoso sair buscando vendas de swing trade, tá? Tentar se antecipar, né, usando aí um candle como o de hoje como um gatilho para entrada. Eu ainda acho que a situação não é muito consistente, mas com o candle de hoje a luz amarela se acende, tá? E vai ficar um pouco mais claro também do porquê dessa luz amarela pelo comportamento do nosso mercado no intradiário, pegando ali o gráfico do mini índice, tá? Mas a grosso modo o viés ainda é altista, a gente está num momento que ainda é perigoso tentar buscar vendas, né? A não serem questões muito pontuais, como por exemplo, eu dei o exemplo ontem de Eletropaulo, ontem e anteontem eu acho, sexta, né, na verdade, e o papel caiu bem hoje, mas são coisas muito pontuais, tá? De maneira generalizada ainda é perigoso, mas é bastante delicado também operar na ponta compradora. Os sinais para nos fazer aceitar uma compra, o sinal tem que ser muito forte. A gente tem alguns sinais hoje interessantes, tá? Vamos pegar um pouco como está o mercado americano. O mercado americano teve uma leve queda hoje, olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, tá? Formando um candle que tem uma leve conotação altista. A gente tem uma sombra inferior maior e um candle de cor pequeno. Ontem eu chamei a atenção do fato do índice Dow Jones ter tocado a média móvel de 9. A tendência de alta, apesar de ser recente, ela é forte. E geralmente quando o mercado testa a média móvel de 9 exponencial, que é essa em rosa aqui, o mercado retoma o movimento. Só que ontem a gente não teve, apesar de tocar essa média, a gente não teve sinalização de retomada. O candle era um candle preto, de corpo, né, significativo para sua amplitude, preto. Hoje não, tá? O mercado chegou a produzir uma queda, mas recuperou, e aqui a gente tem um candle de cotação altista se apoiando na média móvel de 9. Então, se houver a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã no mercado americano, é bem possível que os compradores reapareçam com certa força, tá? O S&P 500 futuro está até mais altista, porque o movimento de correção ele é mais lateralizado, ao invés de ser o mercado escorregando para baixo, como no gráfico do Dow Jones. E ontem eu mencionei que o S&P 500 futuro não havia ainda testado a média móvel de 9. Bom, hoje ele balançou e tocou aqui a média móvel de 9. Tá? Isso significa que o mercado vai subir? Não significa que o mercado vai subir. Mas as características do gráfico favorecem uma movimentação na direção do movimento prévio, ou seja, para cima. Para a gente realmente querer se expor ao risco e buscar por operações, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver o rompimento dessa consolidação, assim como no nosso próprio mercado aqui no Brasil. Então a gente teria que ter um candle que conseguisse fechar acima dessas máximas recentes, para daí sinalizar uma nova perna de alta. Isso ainda não aconteceu. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o mercado americano ainda não favorece vendas, tá? E se o mercado americano for altista, é muito difícil o nosso mercado realmente conseguir desenhar um movimento de queda. De maneira geral, né, eu insisto naquela orientação. Em movimentos insistentes, arrastados, como o que a gente está vendo aí, o ideal é não tentar antecipar a virada de mercado através de um candle de reversão, pode ser entendido como um candle como o de hoje, ou um candle de fraqueza tendo sua mínima perdida. O ideal é a gente conseguir ver um pregão plenamente dominado pela venda, para a partir daí a gente
buscar por operações na ponta vendedora, mais ou menos os moldes do que a gente teve ontem em Eletropaulo. Ok. Muito bem, então, mas, né, eu tô chamando a atenção que dessa vez a gente consegue perceber uma certa mudança no mercado, que se quebrou um padrão das sombras inferiores. Tá? Vamos pegar o gráfico do mini índice. O mini índice apresenta hoje uma variação de 0,14 negativa, né, com um candle que não tem aquela sombra longa inferior, é um candle pequeno, é predominantemente corpo e baixista. Tá? Então aqui o padrão ainda não é quebrado. Tá? Isso aqui ainda parece um mastro bandeira, o viés ainda é de alta, só que para acreditar numa nova puxada, a gente precisa ver o rompimento dessas máximas aqui. Tá? E no intraday de hoje, o dia foi bem errático. Vamos voltar um pouquinho aqui. Esse foi o fechamento de ontem, certo? O mercado hoje apresentou início de pregão bastante volátil, mas apareceu, depois de uma tentativa de rompimento de primeiro movimento, que a média móvel de 200 não permitiu acontecer, a gente teve essa barra elefante, uma barra de ignição. A gente até buscou uma compra aqui, cogitando, né, que o mercado estava querendo romper essa faixa de resistência, e se a gente fosse esperar o rompimento da resistência ia ficar sobrecomprado. Então a gente antecipou a entrada aqui, mas olha o que o mercado fez, nos estopou, foi e voltou, nos estopou pela média móvel de 9. Foi um stop bem barato aqui, de 130 pontos mais ou menos. Mas o que a gente vê? De novo um rompimento falso. E a gente sabe que depois de um rompimento falso, como que a gente teve aqui, lembrando que a linha estava aqui, né? É bem possível que o mercado dê uma paulada para baixo. Tá? Então é a segunda vez que o mercado tenta romper e não consegue. Então isso começa a minar também a coragem dos compradores. Tá? De qualquer forma, para acreditar no movimento de baixa, insisto, a gente tem que ter um pregão plenamente dominado pela venda. Não é o caso de hoje, tá? Nem foi o caso de ontem. Né? E idealmente a gente precisa ter o rompimento da faixa aqui dos 56.700, coisa que no momento está um pouco distante. Tá? Mas tá ruim operar, né? A gente está no sexto pregão de mercado lateral. A gente deve estar muito próximo da definição. Bom, já vimos então o nosso mercado futuro, vimos o mercado americano, vamos dar uma olhada no dólar. Direto no WDOK 16. O dólar também vem no movimento lateral há vários pregões. Nesse caso aqui já são 9 pregões andando de lado, rente ao fundo marcado no finalzinho de junho. O viés é baixista. Tá? Pela posição da média, a gente poderia esperar então que ocorresse uma pressão vendedora, e o sinal mais interessante para trade seria o rompimento de suporte. Tá? Pode vir a acontecer, eu não estou esperando por isso. O dólar está difícil de operar. E assim, o fato da média ter chegado no preço é positivo até para alta, pelo seguinte: qualquer tentativa de alta anterior ficava barrada pela média de 21 períodos. O mercado andou de lado, faz uma consolidação, define aqui uma faixa de resistência por volta dos 3.297, 3.300. Se essa resistência agora for rompida, tá, a gente não tem mais a média como obstáculo, porque ela passa a ser rompida já com esse candle. Então fica mais fácil para a força compradora conseguir levar os preços até a próxima resistência, que é o topo de julho, tá, lá em 3.397, 3.400. Tá, mas o rompimento ainda não aconteceu. Tá, enquanto isso fica difícil, enquanto isso não acontece, fica um pouco mais difícil de operar o dólar. O dólar hoje rompeu aquele suporte que a gente mencionava nos 3.290, né, aqui. Fez isso com uma barra elefante, mas teve bastante dificuldade em conseguir produzir um movimento fluido de queda. Não foi um pregão fácil aí no dólar. Tá? Ele continua bastante definido, a gente precisa de uma definição, assim como o nosso mercado de bolsa, rompendo para cima ou para baixo. Tá? Enquanto isso não acontecer, fica difícil de operar. E dando uma olhada no juro, dei um F19,
Eu migrei aí para esse contrato, fica um pouco mais claro para mim a formação gráfica. A gente está dentro de uma cunha, o mercado está testando a LTB da cunha, não dá para dizer que rompeu ainda, então não tem qualquer tipo de definição. Então é isso, pessoal, finalizamos aqui a primeira parte do farol. A gente vai tratar agora das ações na parte fechada dentro de lsanalise.com.br. Até amanhã.